amados, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento para mais uma porção de fé. E eu quero falar neste momento a respeito de aproveitar as oportunidades. Você sabe aproveitar as oportunidades? Livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós encontramos Jesus aproveitando oportunidades. Aproveitando oportunidades para manifestar a sua glória. Livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 está escrito: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo de número 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo de número 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo de número 5. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda esta noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Aleluia. Ei, amados, aconteceu que, apertando a multidão apertava, amados, mas não era para outra coisa. Era para Jesus, aleluia, manifestar o seu poder. A multidão apertava, aleluia, e Jesus aproveitou a oportunidade, porque Jesus estava ali para o quê? Para falar do amor de Deus. Eu não sei o que tem te apertado, mas não deixa isso te impedir de falar do amor de Deus. Eu não sei qual situação você se encontra agora nessa pandemia, mas não deixa nada impedir, aleluia, de você falar a palavra de Deus. A situação era difícil porque o espaço era pouco. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E qual foi a solução? Jesus viu 2 barcos. Aleluia. E Jesus escolheu um. Ei, deixa Jesus escolher teu barco. Deixa Jesus tomar o teu barco emprestado, aleluia. Deixa Jesus manifestar a sua glória através do teu barco. E quando eu digo do teu barco, eu estou falando da tua vida. Eu estou falando da tua história, que pode ser uma história de fracasso, que pode ser uma história difícil, que pode ser uma história que talvez ninguém queira ouvir. Até agora. Porque depois que Jesus entrar no teu barco, como entrou no barco, aleluia, de Pedro, a tua história nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia diz que ele escolheu, ele entrou, e quando Jesus entra, ele faz toda a diferença. Ele escolheu o de Pedro. Haviam 2 barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. Ei, deixa Jesus escolher o teu barco. Deixa Jesus entrar no teu barco. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que ele pediu que afastasse um pouquinho da terra. Jesus é educado. Jesus não vai invadir a tua vida. Jesus vai pedir para entrar. Por isso que lá em Apocalipse ele diz que estou à porta e bato, e se alguém abrir eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Jesus é muito educado. Quem sabe Jesus não tem batido a porta do teu coração dizendo: deixa eu controlar o teu barco, deixa eu entrar nele. Eu sei que você fracassou, eu sei que você pescou a noite toda, eu sei que você tentou o que você podia e você não conseguiu, mas deixa Jesus tomar o teu barco emprestado. Tenho certeza você não vai querer mais que ele saia de dentro do teu barco. A palavra de Deus nos diz que ele entrou e se assentou. Ficou à vontade. Ei, deixa Jesus ficar à vontade dentro do teu barco. Deixa Jesus ficar à vontade, controlando o teu barco. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que ele ensinava do barco a toda a multidão que estava na terra. A prioridade de Jesus, amados, era ensinar a palavra. A prioridade de Jesus, amados, era o reino dos céus. Qual é a tua prioridade? Hein? No que é que você tem investido o barco da tua vida? Jesus pegou o barco de Pedro emprestado, porque Jesus queria anunciar a palavra. Jesus quer pegar o teu barco para, através dele, anunciar o reino de Deus. E a palavra de Deus nos diz, né, que Jesus, quando terminou de falar, virou-se para Pedro, para Simão, e disse: olha, faze-te ao mar alto. Deu outra oportunidade, ou deu outra alternativa para o trabalho de Pedro. Pedro havia fracassado a noite inteira, um pescador nato, alguém que tinha experiência, alguém que conhecia aquele lago como ninguém, talvez muito mais do que como Jesus. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor disse para ele: olha, faze-te ao mar alto. Mestre,
Nós trabalhamos a noite toda, mestre. Ele estava dizendo para Jesus que ele tinha feito a parte dele, que ele tinha tentado, que não foi por falta de esforço. Ei, Deus sabe que você tentou. Deus sabe que você se esforçou. Deus sabe que você fez a sua parte, mas não deu certo. E Pedro responde: mestre, reconhece a soberania de Jesus. Reconhece o conhecimento de Jesus. Reconhece o poder de Jesus. E é por isso que Jesus vem ao teu encontro. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro barco, mas escolheu de Pedro. Sabia que Pedro estava frustrado. Talvez você não entenda por que Jesus me escolheu, sabendo quem eu sou, sabendo das minhas frustrações. Ei, foi você mesmo, no meio da tua frustração, no meio do teu fracasso, no meio daquilo que você não conseguiu, quando você pensou que era tão bom no que fazia. Mas foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus disse: é você que eu quero usar. Aleluia. E ele disse: olha, mestre, nós pescamos a noite inteira. Nós pescamos a noite inteira, mestre. Nós não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, aleluia, reconhecia a autoridade de Jesus. Reconhecia o poder de Jesus. Reconhecia, aleluia, que Jesus tinha o controle de todas as coisas. Você reconhece? Jesus tem o controle da tua vida. Jesus tem o controle da natureza. Jesus tem o controle do visível e do invisível. Jesus tem o controle. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que eles obedeceram e lançaram a rede. E quando fizeram isso, colheram uma grande quantidade de peixe. Era tão grande que quase que as redes se rompiam. Ei, se você obedecer, se você emprestar o barco, se você entender que a prioridade não é as tuas vontades ou os teus sonhos ou as tuas necessidades, é o reino de Deus. Se você compreender isso, não te preocupa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino e não te preocupa. Deus vai te dar o que você necessita. Deus vai conceder o desejo do teu coração. Deus vai conceder aquilo, aleluia, que você tem buscado com o teu próprio esforço e não tem alcançado. Entenda, quem chamou Lázaro foi Jesus. Lá dentro da tumba de 4 dias. E Lázaro teve que obedecer, porque quem chamou foi Jesus. Quem mandou lançar a rede foi Jesus. Pedro obedeceu. E por causa da sua obediência, aleluia, ele viu o milagre. Entenda, se Jesus mandar, faça. Se Jesus disser, obedeça e não te preocupa. O nosso papel é ouvir e obedecer. Quem vai fazer milagre na minha e na tua vida é Jesus. Aproveite as oportunidades. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa ele fazer milagre. Fica com essa porção. Compartilha com mais alguém. Ei, te inscreve no nosso canal. Seja bênção para a vida de outros através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.